Mateus 24, 15 a 31 diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no santo lugar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, te somos gratos, Deus, pela tua palavra que acabamos de ler. Te pedimos que mais uma vez o Senhor nos ensine, que o Senhor o faça por meio da iluminação do doce Santo Espírito Divino Mestre e também pela ação profética de Cristo nas nossas vidas. Ele que é o profeta da igreja, Ele que nos prepara para o dia glorioso, Ele que adorna a noiva, Ele que nos admoesta, nos exorta e nos consola, não apenas para nos parecer cada vez mais com Ele, mas para sermos preparados para o dia glorioso, quando seremos apresentados como noiva diante do Senhor, sem ter do que nos envergonhar, Pai. Fala aos nossos corações, alerta-nos, Senhor, em relação aos sinais, para que a tua igreja esteja constantemente atenta e a postos, aguardando ansiosa o dia glorioso, o retorno glorioso do Rei. É no nome deste Rei, Cristo Jesus, que nós te oramos e também te agradecemos. Amém. Poder sentar, irmãos. No domingo passado nós olhamos para a primeira parte desse sermão, a doce esperança, a parte de número 1, olhamos para o versículo 1 ao versículo 14, e nós já vimos ali algumas das profecias, sinais que antecedem, que preparam a vinda de Cristo. Que não quer dizer que é um reloginho, né? Dias depois ou semanas depois isso acontecerá. O fato é que nós somos preparados geração após geração para o retorno glorioso do Rei, e essa intensidade ela tem se aumentado. Nós vimos, irmãos, no texto passado alguns sinais da volta de Cristo, e nós separamos esses sinais por grupos. Nós vimos, por exemplo, que um dos aspectos da volta de Cristo é a criação colapsar. Nós veremos novamente no texto de hoje uma menção novamente a essa criação colapsando. Nós vimos também que a operação do erro, ela cresceria cada vez mais até chegar ao seu ápice por meio do homem da iniquidade, ou o iníquo, como Paulo chama. E vimos também já no texto dessa noite, já essa operação do erro sendo novamente citada por meio de sinais e prodígios que seriam operados para tentar enganar todos, inclusive os eleitos. Mas vemos também, irmãos, um consolo naquela mensagem do domingo passado, quando nós vimos que, para além da criação colapsar, ou até mesmo a operação do erro avançar, há o antídoto para tudo isso, que é o avanço do Evangelho, a pregação da palavra. Dessa forma nós aprendemos, irmãos, 3 lições importantes. A primeira delas é que nós precisamos ficar atentos aos sinais, pois eles apontam para a volta gloriosa de Cristo, eles nos preparam para um momento glorioso. Mesmo sem saber o dia,
mesmo sem saber a hora, quando nós vemos aquele sinal escandaloso que vimos e fala, isso aqui parece com que as Escrituras nos advertem, nós nos lembramos que um dia o rei voltará, que um dia ele voltará para buscar a sua igreja e para consumar todas as coisas. É como se um fio de esperança aos desesperançados ele fosse novamente aceso, ele normalmente acendesse dentro de nós, nos lembrando que Cristo de fato ele voltará. Nós aprendemos também, irmãos, que para isso, nessa preparação para a volta de Cristo, nós precisamos perseverar na verdade. E ao perseverar na verdade, nós somos preservados pelo Senhor e nós resistimos à operação do erro. É a palavra de Deus, como Efésios nos diz, que nos torna não apenas aptos para o serviço quando nos aperfeiçoa para o serviço, ou até mesmo nos molda a imagem de Cristo. O Efésios 4 vai nos dizer que essa palavra, ela nos faz resistir a todo vento de doutrina, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Essa palavra ela nos edifica, essa palavra nos dá alicerce e nos mantém firme em meio aos ataques dos falsos ensinos e os seus falsos mestres. Mas a atitude da igreja não é apenas uma atitude reativa, a atitude da igreja não é apenas uma atitude de buscar preservação no Senhor, esperando a volta de Cristo. Essa igreja ela marcha, essa igreja ela avança, essa igreja ela prega o evangelho em tempo e fora de tempo, mesmo que isso custe a nossa vida ou até mesmo a nossa liberdade. O texto deixa bem claro, irmãos, que havendo cadeias, nós não devemos nos preocupar, porque o Senhor falará conosco, o Senhor falará através de nós. Vimos hoje pela manhã lá Moisés se preparando para o encontro com o faraó, e o Senhor diz isso, não se preocupe com o que você tem para dizer. Isso é o mínimo, ou os sinais serão manifestos, fica tranquilo, isso também eu vou providenciar, você só precisa ir. É interessante que não deu para ressaltar pela falta de tempo hoje de manhã, mas a cena de Moisés e a cena de Isaías são muito semelhantes. Por exemplo, quando Isaías vê a presença gloriosa do Senhor e após ele entender constrangido que está diante do Senhor, o Senhor trata com ele e ele se dispõe a ir à missão. Moisés a mesma coisa quando ele percebe que está diante de algo que é miraculoso, né? E ela não se consumir. As nossas igrejas não carregam mais essa expressão. As igrejas mais antigas, a sarça mais antiga tinha essa expressão em latim, e ela não se consumia. Era comum uma sarça pegar fogo num deserto quente, mas pegar fogo e não se consumir, e percebendo que estava diante da presença gloriosa do Senhor, ele também se constrange, ele também diz, eis-me aqui. É isso que nós precisamos fazer, constrangidos diante da presença gloriosa do Senhor e do chamado do Senhor, nós precisamos dizer convictos, eis-me aqui, nós precisamos pregar o Evangelho. A pergunta então que ficou para a nossa reflexão semanal foi, confiamos na promessa do Senhor, nessa promessa? E é necessário, irmãos, termos ela muito clara, porque os dias são maus e eles só piorarão. Se nós não tivermos os nossos olhos firmes na esperança, ficaremos desesperançados. Nós precisamos crer, inclusive, contra aquilo que acontece ao nosso redor, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Hoje, irmãos, nós concluiremos então o sermão da semana passada, olhando para outros sinais da volta de Cristo e para outros aspectos importantes. Como já avisado, esse sermão ele se divide em duas partes. Não é que se você não viu o sermão da semana passada, você vai ficar totalmente perdido, não. Você entenderá, até porque rapidamente eu farei uma recapitulação aqui. Mas eu sugiro depois, se você não assistiu, ou se você não lembra mais do que ouviu, revisite esse sermão da semana passada e olhe aquilo que nós já aprendemos, para entender aquilo que nós aprenderemos essa noite. Lembrando, esse momento, esse ensino de Jesus se dá na terça-feira da semana, chamada Semana da Paixão, né? E por que nós podemos dizer isso? Porque no capítulo 26, verso 1, após ele concluir essas palavras que ele dirá aqui no sermão profético, diz então que faltavam 2 dias para a Páscoa, referindo-se ali à quinta-feira, quando o povo celebraria a libertação do Egito. E eles estavam então no Monte das Oliveiras, onde os evangelhos diz que eles estavam assentados de frente ao templo, e o assunto eram 2, e os discípulos achavam que era apenas um. E quais eram os 2 assuntos? A destruição do templo e o sinal ou os sinais da vinda de Cristo logo da consumação do século.
Os discípulos, e é importante também ter isso muito claro, pelo que nós veremos um pouco mais à frente, os discípulos e não a multidão só terá acesso a esse ensino quando os evangelhos forem escritos, mas a multidão não está presente nesse momento, quem está são apenas os discípulos, e lembrem, há aquela discussão se todos ou apenas alguns, porque o evangelho de Marcos nos fala apenas em André, Pedro, João e Tiago. O fato, irmãos, é que nós vemos então que esses discípulos, eles estavam preocupados em chamar a atenção do Senhor para mostrar as construções do templo, como vemos em Mateus 24, versículo 1. E eles fazem questão, como Marcos bem enfatiza, Marcos 13, 1 e 2, e Lucas 21, 5 e 6, eles fazem questão de ressaltar a grandeza, a beleza do templo. Por que falar do templo? Nós fizemos essa pergunta na semana passada, no sermão passado. Possivelmente, irmãos, eles estão tentando responder aquilo que Jesus acabara de falar sobre o templo. Ele diz o seguinte: eis que a vossa casa vos será deserta. Isso já é a conclusão do capítulo 23, verso 38. E qual foi a resposta de Jesus, então, à provocação dos discípulos, no versículo 1 do capítulo 24? Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A resposta de Jesus é o seguinte: não só a sua casa ficará deserta, ela será completamente destruída. Não haverá mais o templo como ele é conhecido. E nós sabemos, irmãos, que essa profecia ela se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém ela foi tomada por Tito, que era filho do imperador Vespasiano. Nessa invasão, o templo foi completamente destruído, muitos judeus foram mortos, outros ficaram dispersos pelo mundo. E por que eu estou voltando a esse assunto, irmãos? Porque Lucas, no capítulo 21, verso 20 ao verso 24, ele vai tratar sobre essa profecia que é feita. Ele vai dizer o seguinte: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Veja, a preocupação de Jesus em explicar que não está próximo à volta do Cordeiro, está próximo à devastação de Jerusalém. Ele separa aqui os dois momentos. E ele continua dizendo: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai dos que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Perceba, irmãos, que claramente há uma ordem do Senhor, e ele é descritivo nessa ordem. Veja, aqui ele não está respondendo ao segundo questionamento, que é a consumação dos séculos e a volta do Cordeiro. Ele está respondendo ao primeiro questionamento, que é sobre o templo. E eu vou explicar melhor, eu vou deter um pouquinho mais de tempo nisso, porque essa profecia ela é bastante importante para sabermos se ela já se cumpriu ou se ela ainda se cumprirá. Mas o fato, irmãos, é que nós precisamos lembrar que Jesus está falando para os discípulos, ou para apenas alguns discípulos. Ele está dando ordens claras a esses discípulos, ordens que aconteceriam muito tempo depois. Jesus está falando aqui no ano 33 depois de Cristo. Essa profecia só se cumpre, ao que nós veremos, pelo menos boa parte dela, em 70 depois de Cristo. E aí os evangelhos foram escritos ali na década de 60, possivelmente na metade para o fim da década de 70. Por que 60? Por que nós sabemos disso? Porque a destruição do templo não é registrada nos evangelhos. Ou seja, foi antes do ano 70. E esse evangelho que é escrito, ele é distribuído entre as igrejas. E o que nós temos historicamente, irmãos, é que muitos judeus morreram. Por quê? Porque eles não tiveram acesso a essa profecia. Lembrem, Jesus não está ensinando às multidões, ele está ensinando aos discípulos. Quem teve acesso a essa profecia? A igreja do Senhor. E aí alguns comentaristas, como nós veremos, eles torcem para que a igreja tenha dado ouvidos a essa profecia.
para que eles tenham fugido para a Judéia, para que ao acontecer o cerco romano, eles tenham fugido de Jerusalém. Alguns acreditam que há um grupo de judeus que fugiu de Jerusalém na invasão e foi para Jâmina, o chamado concílio de Jâmina. E nesse concílio nós temos então ali judeus fechando o cânon judaico. Por isso que a discussão sobre o cânon judaico ela é tão infrutífera e tão vazia. Porque a igreja ela herda o cânon judaico e ela fecha o cânon geral das escrituras com o cânon judaico e com os livros do Novo Testamento. Por que é importante? Porque aqueles que advogam que são mais de 66 livros, aqueles que advogam que o cânon católico romano ele deveria vigorar, é um absurdo. Por quê? Porque o cânon católico ele advoga, ele adversa sobre, ele discute sobre livros que estão no Antigo Testamento, não no Novo. Cânon esse que foi fechado muito antes de Nicéia ou qualquer concílio da igreja outorgar ou fechar os livros da escritura. Mas nós não entraremos no assunto do cânon, é só para uma questão histórica. Há um grupo de judeus que saem de Jerusalém, e por isso que eu disse, muitos morrem, é um chacino que acontece em Jerusalém, mas alguns são poupados, por isso que ainda existe a nação de Israel, porque há uma grande diáspora, uma grande dispersão, e eles se espalham pelo mundo inteiro. Mas perceba também, e antes de entrar profundamente na questão da profecia, que ao ler, quando diz o seguinte, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e nós vemos que eles se espalham pelo mundo, inclusive se tornam escravos. Basta você ler a epístola de Tiago, escrita em 45 depois de Cristo, quando nós vemos que esses que estão, os eleitos da dispersão, eles são escravos em outras nações. Mas ele fala também até que os tempos dos gentios se completam, em Jerusalém será pisada por eles, e nós vemos isso acontecendo a vários momentos, quando, por exemplo, o exército da igreja precisa ir lá libertar nas chamadas cruzadas, né, os judeus do domínio de outras nações, de bárbaros, enfim. Mas o fato, irmãos, eu gostaria de voltar aqui então ao texto, é que Jesus ele está respondendo às duas perguntas, e ele começa então respondendo a primeira pergunta de forma completa, mas não de forma total, e eu vou explicar por quê. Veja como é que abre o versículo 15, o texto que nós temos aqui. Versículo 15 de Mateus 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Veja que ele não está citando, irmãos, qualquer coisa, ele está citando Daniel. E não é só especificamente Daniel 9, 24 a 27, que fala sobre a profanação do templo. Na verdade, Daniel, especialmente o versículo 27, Daniel, ele investe bastante tempo nessa profanação do templo, no abominável da desolação. Ele faz isso em Daniel 8,13, ele faz isso em Daniel 11,31, ele faz isso em Daniel 12,11. Ele constantemente fala a respeito desse tempo. Inclusive em Daniel 12:11 ele fala do período de 1290 dias. Interessante, porque alguns aí sustentam cabalmente que são 1260 dias. E Apocalipse fala sobre 1260 dias. Mas é deixando claro que é um tempo decretado, determinado pelo Senhor. Não quer dizer que é literalmente aquele número de dias, como nós já vimos em outros momentos olhando para Apocalipse. E nós vemos então, irmãos, que essa profecia ela se cumpre parcialmente, a profecia de Daniel, com Antíoco Epifânio. Possivelmente há uma divergência sobre a data, ou 166 a.C., ou 164 a.C. O fato é que Antíoco Epifânio, Antíoco IV, ele entrou dentro dos santos, ele profanou dentro do templo o sangue de porca. E aqueles que entendem um pouco de ritos judaicos saberão que aspergir o sangue de um porco é um problema, e aspergir o sangue de um animal do sexo feminino é outro problema. Ele profanou ali o templo. Mas quando Jesus ele cita então esse fato histórico, e aí eu me referi aos livros deuterocanônicos, aqueles que são do Antigo Testamento, os católicos romanos, os adicionais, é bom você ler 1ª e 2ª Macabeus, não como um livro inspirado, mas como livro histórico, porque como livro histórico ele vai citar então esse período intertestamentário, esse período da revolta dos Macabeus, e Antíoco será citado ali.
Se você quiser ler de forma mais resumida, depois me peça, tem um artigo sobre essa promessa que é feita, a do abominável da desolação, e aí eu já faço um levantamento de Macabeus, e aí você vai precisar ler demais, tá bom? O fato, irmãos, é que nós temos então essa profecia se cumprindo de forma parcial. Quando Jesus, então, ele cita novamente esse acontecimento histórico que já aconteceu, ele chama a atenção que o acontecimento aquilo que acontece com Antíoco Epifânio, ele é parcial, ele não é completo, ele acontecerá novamente na história. E quando é que ele acontecerá novamente na história, de forma mais completa, mas ainda não total? Na destruição do templo de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Após esse segundo momento, Jesus está deixando claro que haverá um momento que ele será total. Veja, com Antíoco Epifânio ele foi parcial. Em Jerusalém, 70, ele foi mais completo, mas ele não é ainda cabal. Isso acontecerá com a vinda do homem da iniquidade, ou com a preparação da volta de Cristo. Não a destruição do templo, isso já aconteceu. Não o sítio da cidade, a cidade ser sitiada, ela já foi sitiada. Então a gente tem que olhar dessa forma para não pensar que haverá necessidade de reconstruir o templo, que haverá necessidade de Jerusalém ser novamente sitiada. Não, isso já aconteceu. O que ainda não aconteceu de forma completa é o ápice da abominação, o ápice da assolação, da desolação. Isso ainda não aconteceu, o ápice, mas historicamente nós já temos o registro histórico daquilo. Isso só se cumprirá, irmãos, com a volta gloriosa de Cristo. Há uma defesa de que Lucas trata de um evento histórico da destruição de Jerusalém, enquanto Mateus 24 trata do evento escatológico da volta de Cristo e da consumação dos séculos. Por quê? Porque se nós olharmos, eu fiz a questão de trazer os dois textos, se nós olharmos os dois textos, nós veremos que Lucas tem uma preocupação e Mateus tem outra preocupação. A preocupação de Lucas é mostrar que aquilo que se cumprirá na história. A preocupação de Mateus vai além disso, ele quer mostrar que aquilo é uma prefiguração, uma preparação para a volta gloriosa de Cristo. Mas quando nós juntamos os dois textos, nós veremos que se trata, irmãos, de um juízo passado que antecipa um juízo futuro. De um juízo passado que prepara o juízo futuro, ou seja, uma pequena demonstração. Sabe quando isso aconteceu também? Se você pegar, por exemplo, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, nós já vimos esse texto na época do Natal, vai falar sobre a passagem, né? Vai falar, quando fala da Galiléia dos gentios, vai falar sobre um evento onde eles serão atacados, mas depois disso não haverá mais guerra, e aí será dado o menino. Esse evento, como nós vimos, ele se cumpre na história do povo de Deus, quando eles são invadidos por uma nação estrangeira, mas ele ainda não se cumpriu completamente, porque só se cumprirá na volta gloriosa de Cristo. É uma ideia, irmãos, de algo que Cristo já vai cumprindo parcialmente, mas ainda não completamente. Assim, Mateus 24, 15 a 22, se cumpriu sim, na destruição de Jerusalém, mas aponta para um outro evento, o evento glorioso que é chamado a parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo, a volta gloriosa de Cristo. Assim como Jesus, ele diz o seguinte, como nos dias de Daniel teve o abominável da desolação, assim também acontecerá nos nossos dias. Nós, igreja do Senhor, olhamos para o evento que aconteceu lá atrás e diz, assim como aconteceu em Daniel, assim como aconteceu em Jerusalém, na volta gloriosa de Cristo, acontecerá novamente, agora de forma finda, agora de forma completa, agora de forma cabal, quando todas as coisas serão consumadas. Huckman e Bavinck, eles veem a destruição do templo como um tipo, como um prelúdio do juízo final, um evento que prefigura a consumação do reino. É como se precisássemos de um exemplo. Qual é o exemplo da volta de Cristo? O que precisa acontecer? E nós citamos, assim como já aconteceu historicamente, acontecerá novamente, agora de forma completa e cabal.
Podemos afirmar então, irmãos, dessa forma, pelo que é dito logo depois, veja Mateus 24, 16 a 18. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Lucas aponta isso como um evento histórico, pessoas fizeram isso, por isso muitos autores creem que cristãos foram poupados na destruição de Jerusalém, muito mais do que judeus. Mas como é que nós podemos aplicar isso para a preparação da volta de Cristo? Quando os últimos dias chegarem, a preparação do último dia, quando as coisas ficarem difíceis, não se preocupe com aquilo que você tem dentro de casa. Não se preocupe em voltar e buscar alguma coisa. Fuja para os montes. Fuja da perseguição que virá. É isso que Mateus está registrando aqui. Hendrickson, que é um comentarista da nossa editora, ele é um dos que participam daqueles comentários vermelhos que a nossa editora tem, ele afirma que enquanto muitos judeus permaneceram em Jerusalém e morreram, foi um banho de sangue, irmãos, ele espera sinceramente que os cristãos tenham obedecido à ordem de Cristo. Ele espera sinceramente, irmãos, que essa ordem tão urgente, mas ao mesmo tempo tão amorosa, Cristo se preocupa dia antes da sua morte em avisar ao seu povo que haverá um tempo que eles têm que se retirar de Jerusalém. É interessante, irmãos, abrindo aqui um parêntese, né? Eles demoram para obedecer essa ordem. Em Atos 1:8 é dada uma promessa para eles, que eles seriam testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que Jerusalém está passando por um momento de grande avivamento. Lembrando, esse grande avivamento é ali na década de 30, 40. Os cristãos não querem sair de Jerusalém. Jesus tinha dito que viria perseguição sobre Jerusalém, eles querem ficar lá. Jesus havia dito que eles tinham que ser testemunhas do mundo inteiro, eles querem ficar em Jerusalém. O que é que Deus faz para que eles saiam de Jerusalém e eles vão então ao mundo inteiro pregar o evangelho ao mundo inteiro? Perseguição. Ao serem perseguidos, eles vão para a Judéia, ao serem perseguidos, eles vão para Samaria, ao serem perseguidos, eles vão para o mundo inteiro. É interessante como a igreja sempre cresceu em meio à perseguição, nós já falamos sobre isso no sermão passado. Eles deveriam, irmãos, simplesmente irem embora, eles deveriam simplesmente deixar tudo para trás. Se eu parasse aqui, irmãos, poderia ser que alguém entendesse que é algo apenas relacionado à destruição de Jerusalém. Se eu paro nesse texto de Mateus e não olho para o texto de Lucas, poderia pensar, não, pastor, mas isso foi na década de 70, aí, do primeiro século, no ano 70. O problema é que o texto continua, o bom problema é que o texto continua. Eu falo isso porque alguns sustentam que essa profecia já se cumpriu completamente, ela não vai mais acontecer de forma alguma. Principalmente aqueles que têm posição escatológica divergente de nós reformados, né? Mas ele continua o texto. Ele diz o seguinte: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Aí nós paramos nessa expressão e pensamos, nossa, se essa profecia fala apenas da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, ali é o ápice da tribulação? Porque ele diz assintosamente aqui, claramente, esses dias que acontecerão, nunca aconteceu e jamais vai acontecer de novo. Se a profecia de Mateus 24, ela se refere apenas à destruição de Jerusalém, não haverá outro dia como esse. Simplesmente não haverá. Nós sabemos que haverá um dia pior do que esse dia. E o texto continua: não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Veja que aqui, não apenas usando o plural, não é um dia apenas, mas dias, e não apenas usando o plural, mas referindo-se à igreja, os escolhidos, fica muito claro que essa profecia não é só sobre a cidade de Jerusalém, mas sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Por isso que é dito, enquanto Lucas está preocupado com o evento histórico, Mateus ele está preocupado com o evento escatológico, ou seja, sobre os últimos dias. É óbvio, irmãos, ao olharmos para Mateus, que se trata dos últimos dias.
essa expressão que é usada, né, os dias que antecedem a volta de Cristo, é interessante. A teologia separa a cronologia da volta de Cristo em 3 momentos. Da volta de Cristo e da consumação do século, em 3 momentos. Nós temos os últimos dias, nós temos o último dia e nós temos o dia eterno. Últimos dias, último dia e dia eterno. Quais são os últimos dias? Desde o momento em que Cristo foi assunto aos céus até o momento que antecede o dia que ele voltará. Esses são os últimos dias. Qual é o último dia? O ressoar da trombeta e a volta gloriosa de Cristo. Qual é o dia eterno? A eternidade com o Senhor. Veja a expressão que Mateus está usando aqui, ele fala em dias, ele se refere aos dias que antecedem a volta de Cristo. Quanto tempo, pastor? Não sei. Sabe o dia? Não sei. Lembrem que eu falei para vocês que o sinal de que um grupo é uma seita é quando tem data marcada. Ninguém sabe o dia nem a hora. E que bom que não sabemos, né, irmãos? Imagina se é lançado aí de alguma forma uma tecnologia, um aplicativo avisando, né? Ou se Deus põe nos céus um cronômetro avisando, em tantos dias eu voltarei, Cristo voltará, e aquele relógiozinho contando. Muitos seriam crentes por causa disso, ou tentariam ser crentes por causa disso. Nós não estaríamos nos preparando de forma obediente e amorosa ao Senhor, mas faríamos com a motivação errada. Por isso que nós veremos que em Mateus 24 e 25, há muitas parábolas sobre a volta de Cristo e a necessidade da igreja estar se preparando para essa volta, sem saber o dia e sem saber a hora. Quanto tempo dura então esse período, pastor? Não sabemos. Nós sabemos que ele começou com a vitória de Cristo na cruz e ele irá até o retorno glorioso de Cristo, quando os céus brilharão com a glória do Cristo ressurreto, quando a trombeta irá ressoar, os anjos voltarão então para nos buscar e nós teremos o findar de todas as coisas, esse dia glorioso. Mas Cristo, ele alerta a sua igreja, ele diz o seguinte: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível. Veja que ele já está anulando essa possibilidade, os eleitos não são enganados por isso, quando ele usa a expressão se possível, ou seja, se fosse possível isso acontecer, aconteceria. Se possível, os próprios eleitos, vede que vulo tenho predito, Mateus 24, 25, 23 a 25. É impossível os eleitos serem enganados com isso, a não ser pessoas que foram eleitas pelo Senhor e não foram ainda regeneradas. Mas os regenerados, à luz das Escrituras, quando veem aí sinais, charlatanismo em todo lugar, já sabe a quem aquela pessoa está servindo, não é a Cristo, e ele não está em nome de Cristo. Cristo continua dizendo, verso 26 a 28, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Veja, irmãos, o que é que ele está dizendo? Se alguém disser, Jesus está ali, Jesus está aqui, não sei o quê, por que nós não devemos acreditar? Porque quando Cristo voltar, irmãos, todos verão a sua volta. Não será um retorno secreto, um arrebatamento secreto, como alguns tentam sustentar. É um retorno glorioso, é um retorno visível. Ele irá riscar de leste a oeste, do ocidente ao oriente, será visível para todos nos céus. Independentemente de que lado do globo você esteja. Alguns diziam assim, mas se ele voltar e aparecer de um lado, quem está lá embaixo não vai ver, não, será visível para todos. E não, irmãos, não precisa de tecnologia para isso. Alguém falou, pastor, é possível, porque agora com o YouTube, transmissão simultânea, todo mundo vai ver no seu celular. Não precisa disso, apesar que será um evento histórico e espero que seja transmitido, mas os nossos olhos verão, os nossos próprios olhos verão a volta gloriosa de Cristo. Por isso não acreditemos naqueles que disserem, ele está ali, não, nós veremos onde ele estará. Alguém pode perguntar, são esses os únicos sinais? Não, ele traz mais sinais, porque logo depois, no versículo 29 a 31, quando ele voltará a sua atenção da tribulação para a grande tribulação, ele dirá o seguinte, logo em seguida a tribulação daqueles dias, e aqui também é um problema para sustentar
que a profecia fala apenas de Jerusalém, de 70 depois de Cristo, ele vai dizer o seguinte: logo após aqueles dias, aí vejam os sinais, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Um eclipse. Você pode tentar inventar uma interpretação sobrenatural, um eclipse. Um eclipse diferente. Um eclipse que não é visível apenas por alguns, né? Tem eclipse que acontece isso, esse eclipse vai ser visível a olho nu. Alguns você precisa de um telescópio. Não, esse vai ser visível para todo mundo. Um dia de trevas. Porque lembrem, irmãos, o sol é que ilumina, é por meio do sol que a lua nos ilumina. A lua é um satélite, ele não tem luz própria. A luz que a lua transmite ou reflete para nós, em noites de lua cheia, em outros momentos, é reflexo da luz do sol. Não haverá luz, será um dia negro ou dias negros. Dias negros eu me refiro a trevas, irmãos, a gente tem que explicar hoje os termos, né? Mas não apenas um grande e histórico eclipse, como jamais nunca se viu na história, mas as estrelas cairão do firmamento, uma chuva de asteroides, meteoritos entrando na nossa atmosfera e caindo. Nós já temos visto muitos filmes apocalípticos, né? Lembre que é sempre isso, um grande asteroide, né? Sempre tem um grande asteroide, o pessoal morre de medo com isso. Acho que é a teologia gritando no coração dessas pessoas. É sempre a mesma descrição. Quando fala de fogo que cai do céu, é isso. Elementos abrasivos entrando na nossa atmosfera e caindo no nosso mundo. Não, irmãos, não haverá um grande tsunami ou não haverá um grande dilúvio, porque Deus já avisou que não destruiria o mundo dessa forma. E os poderes dos céus serão abalados. Há muita discussão sobre isso, né? Apesar que a descrição sobre eclipses, sobre meteoritos, asteroides entrando na nossa atmosfera, já são por demais assustadores, né? Mas alguns discutem se esses poderes do céu serão abalados, se não envolve, por exemplo, a gravidade da Terra. Para quem não lembra, a Lua exerce gravidade sobre a Terra, ela mantém a Terra funcionando como ela funciona. Se ela fosse um pouquinho mais distante ou um pouquinho mais perto, seria um problema para nós. Por isso que quando no Todo-Poderoso, lá o Jim Carrey, ele puxa a Lua para mais perto, as marés elas entram em colapso, porque a Lua exerce influência sobre a Terra. Tanto que alguns falam, é noite de lua cheia, né? Quando as crianças vão nascer, vai nascer hoje porque é noite de lua cheia. Sim, há uma influência da Lua em relação à nossa vida aqui na Terra. Mas eu não creio que se trata disso, senão teríamos que ter uma ideia de grandes tsunamis, teríamos que ter uma ideia de dilúvios, e isso seria talvez um problema. Talvez, Deus ele pode fazer como ele quiser. Então, veja, ou seja, ele disse, depois de tudo isso, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Alguém já me perguntou, pastor, que sinal é esse? É um sinal específico? Não, a sua volta gloriosa é um excelente sinal, é um gracioso sinal, é um glorioso sinal. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O lamento aqui, irmãos, são daqueles que não creram no Senhor. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, ou seja, aquele ressoar da trombeta, aquele som maravilhoso que nós ouviremos dos céus, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqueles que antes fugiam, agora se reúnem para a volta do rei, para o glorioso retorno do rei. Eles não estão mais com medo, eles não estão mais em fuga, eles se ajuntam para recepcionar o seu rei que finalmente voltou. Paulo, ele trata sobre isso em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E sabe, irmãos, o que nós vemos que Cristo está fazendo aqui com o seu povo, como já dissemos no sermão passado, ele está admoestando o seu povo, ou seja, aconselhando, ele está exortando, ou seja, repreendendo, ele está consolando, ou seja, renovando o ânimo da sua igreja por meio dessa mensagem. O que é que isso quer dizer, pastor? O senhor já falou isso domingo passado, o senhor está repetindo novamente. O que é que nós devemos finalmente esperar? Eu queria usar essas três ações de Cristo na sua igreja para concluir o sermão do domingo passado. Eu gostaria de falar sobre aquele Cristo que nos admoesta, aquele Cristo que nos exorta e aquele Cristo que nos consola. O que é que essa mensagem nos ensina, irmãos?
Essa mensagem, irmãos, nos mostra que ele nos admoesta. Admoestar, irmãos, aponta para um ato de edificar alguém. A palavra também muito próxima é andar ao lado. Nesse processo de edificação, de construção, quando o Senhor está nos preparando o edifício glorioso para o dia glorioso, Cristo ele se preocupa em promover o crescimento do seu povo. Constantemente nós ouvimos essa palavra crescimento, atrelado à edificação. Você já viu um prédio sendo construído? Ele vai crescendo. É interessante que enquanto a gente não vê os alicerces, parece que nada está sendo feito. E eles já estão lá há meses fazendo os alicerces. Metrô, a gente vê mais ou menos essa cena também. De hora para outra começa a construir. E quanto mais profundo o alicerce, maior vai ser o prédio. Lá em Mossoró precisamos fazer a reforma lá do templo, E ele foi feito em etapas. A igreja lá tem 142, 143 anos. E ela foi feita em etapas. Quando precisou colocar finalmente o elevador, é um prédio de 4, 5 andares, o apartamento do pastoral na própria igreja, uma cobertura, a gente precisou estudar a fundação para ver se comportava construir mais coisa para cima. E aí nós abrimos o fosso do elevador e nós vimos a concretagem que foi feita. E só pela concretagem o engenheiro falou assim, não, essa estrutura aguenta muita coisa ainda. Porque não é quantos andares você quer construir, é quanto de alicerce você tem para baixo. Porque construir, você pode querer construir 5, 10 andares. Mas quanto de alicerce tem para baixo? Quanto eu posso construir a partir desse alicerce? Essa é a ideia da edificação. O Senhor é o nosso alicerce, Ele é a pedra angular e Ele está construindo o edifício. No primeiro século, alguns andares foram construídos, no segundo século, outros andares, século após século, Ele vai colocando os andares. Nós somos um desses andares. Nesse processo, então, irmãos, Cristo ele se preocupa com o seu povo. E veja que dias antes da sua morte, 2 dias antes dele ser preso, 3 dias antes dele ser morto, ele está preocupado em trazer uma mensagem de admoestação ao seu povo. Ele deseja, irmãos, ver o seu povo crescendo em sabedoria, crescendo em piedade, em contentamento, em santidade. Ele deseja isso, por isso ele deseja deixar alguma mensagem para esse povo. Para isso, então, ele ensina sobre os dias que virão. Ele ensina sobre as coisas que acontecerão e como nós devemos nos portar diante disso. Nós já ficamos temerosos, sabendo do que acontecerá. Imagina se fôssemos pegos de surpresa. Ele está nos avisando, é isso que vai acontecer nos últimos dias. Promessas, irmãos, que nós já vimos no sermão passado, que nos lembra a doce esperança. E que essa doce esperança é um chamado à santificação, é um chamado à dedicação. Cristo ele está admoestando o seu povo. E é preciso testemunhar, irmãos, é preciso testemunhar, como ele disse no texto passado, diante de amigos, diante de autoridades, em nosso local de trabalho, em nosso local de estudos, ou diante de tribunais que desejam nos condenar, porque esse é o nosso chamado. Jesus está então como nosso irmão mais velho, nos aconselhando, como nosso irmão mais velho está dizendo, é assim que vocês devem proceder, é assim que vocês devem agir, não com medo, não com desesperança, vocês precisam testemunhar, para que o evangelho avance e seja pregado. Mas não é apenas uma mensagem de admoestação, é também uma mensagem de exortação. Cristo ele não está apenas preocupado em edificar a sua igreja, ele está preocupado em exortar a sua igreja, por isso tantas palavras de ordem, do tipo, fiquem atentos, não baixem a guarda, ou paguem o preço, cumpram o chamado, ou até mesmo confiem nele e aguardem a promessa. Veja quantas ordens Cristo está dando à sua igreja, quantas ordens Ele nos dá diante do fim de todas as coisas. Não se escondam, não fiquem escondidos, pelo contrário, testemunhem. E aí nós vemos que Ele não nos chama apenas à santificação, à dedicação, Ele também nos chama à prudência e à vigilância.
E perceba, irmãos, que propositalmente eu estou citando as palavras que foram usadas no último sermão, porque era um sermão só no começo, e vocês já perceberam que teria durado umas 3 horas. Mas ele não nos chama apenas, irmãos, à santificação e à dedicação, ele nos chama à prudência, ele nos chama à vigilância. Veja o que é que ele nos avisou aqui no verso 4 e 5, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja o que é que ele falará mais à frente no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como nós já vimos, irmãos, há uma operação do erro que já está em curso, mas ela vai piorar ainda mais até chegar no seu ápice. Por isso, não fiquem espantados diante da criatividade de alguns na internet ensinando falsas doutrinas. Já viu um vídeo na internet e você ficou indignado? É um meme, né, que é o Chuck Norris sentado numa cadeira, não sei quantos já viram. E aí lá o pessoal põe o que quiser pôr, né, porque depois ele chuta a televisão, né? Aí botam lá alguns pregadores midiáticos falando bobeiras, né? Ou ditos pregadores. Nós não devemos ficar espantados com isso, irmãos. Quando nós vemos, nós devemos nos levantar apresentando o antídoto, que é o Evangelho, mas ao mesmo tempo dizendo, esses são sinais de que a operação do erro continua em curso e ela só vai piorar. E sabe o que é o pior diante de tudo isso, irmãos? Diante dessas coisas que se desenrolam diante dos nossos olhos? É porque nós estamos preocupados com tantas outras coisas, nós estamos tão preocupados com projetos pessoais e nós nos esquecemos para o que nós fomos chamados. Como foi dito essa manhã, irmãos, é lícito termos esses desejos, família, emprego, curso, tudo isso é lícito e glorifica o Senhor, mas são ferramentas, instrumentos para a glória de Deus. Por exemplo, ao entrarmos na universidade, ali é o nosso campo missionário. A gente está ali para pregar o Evangelho, e Deus é tão bondoso que ao final do curso Ele nos dá um certificado, e dali nós tiramos uma fonte de renda. Mas isso não é o motivo central, isso é o motivo secundário. Nós estamos ali para pregar o Evangelho. É preciso, irmãos, viver e pregar o Evangelho, custe o que custar em todo o tempo. Essa é a exortação de Cristo. Ele não apenas nos chama à santificação, Ele nos chama a cumprir o nosso propósito e a nossa missão. Sabe, irmão, se Cristo ele já parasse aí, já era maravilhoso, mas Ele não se preocupa apenas em admoestar, ou seja, aconselhar a sua igreja. Ele não se preocupa apenas em exortar ou até mesmo, né, chamar a atenção da sua igreja. Ele se preocupa também em consolar a sua igreja. Veja que diante da sua morte, diante do sentimento da sua ausência, e aqueles que já perderam entes queridos sabem qual é o sentimento da ausência, né? A morte aponta para a separação. Esse é o significado da morte. Quando morremos lá atrás espiritualmente em Adão, nós fomos afastados de Deus. E aqueles que morrem fisicamente são afastados da presença, da companhia dos seus entes queridos. Apesar que na verdade a saudade fica naquele que a saudade ela acontece naquele que fica, não naquele que vai. Aquele que vai está diante do Senhor glorioso, esperando a volta gloriosa de Cristo. E glorioso eu me refiro no sentido de alegria, tá? Porque ele ainda não foi transformado. Veja que diante da sua morte, da sua ausência, e não apenas isso, diante das privações, diante das provações, das tribulações, das perseguições que sobreviriam contra a igreja e que ainda sobrevirão contra a igreja, ele nos consola. Os dias serão maus, mas eu voltarei para buscar a igreja. Não é à toa, irmãos, que em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que fala sobre a volta de Cristo, sobre o que vai acontecer na volta de Cristo, conclui o verso 18 dizendo o seguinte: consolai-vos, pois, com essas palavras. Os dias são maus, os dias vão piorar, mas vai ter um fim. Cristo voltará para buscar a sua igreja. Aguenta um pouquinho mais. É o princípio das dores, as dores de parto acontecendo, mas haverá um momento que essas dores elas sumirão e a recompensa estará nos nossos braços.
Lembrando, irmãos, aquilo que nós aprendemos também, que em tempos difíceis e de perseguição, talvez até prisões injustas, o texto nos diz o seguinte: Ele falará através de nós, nenhum fio se perderá, os eleitos não serão enganados, por isso, se possível, e os dias serão abreviados, Ele nos preservará até o fim. Repetindo aqui partes dos versículos dos 3 evangelhos que nós vimos no domingo passado e nesse domingo. Vejam aqui, irmãos, o aviso e o consolo, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. É um momento único na história. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, ou seja, dos eleitos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, 21 e 22. O Deus soberano, irmãos, que conduz toda a história, Ele cuida do seu povo. Ele cuida do seu povo do início ao fim. Ele nos conduz para o último dia, Ele nos guarda nos últimos dias e nos conduz para o último dia, nos preparando para o dia eterno, quando estaremos eternamente com o Senhor. De forma final, de forma cabal, quando todas as coisas serão consumadas. E a própria criação que foi usada como instrumento do juízo de Deus, ela será plenamente renovada e nós teremos um retorno ao jardim. Nós retornaremos aquilo que os nossos primeiros pais tiveram, a presença gloriosa do Senhor. Por isso que Apocalipse fala que a árvore da vida estará lá. E ela dará um fruto, 12 frutos, um fruto por mês. Não um fruto a cada mês, mas um fruto para cada mês. Eu pergunto então, irmãos, que aplicações nós podemos tirar do texto de hoje? A primeira delas, essa mensagem, ela nos chama a uma vida de santificação, a uma vida de piedade, para vivermos para a glória de Jesus Cristo. Isso vai ficar ainda mais claro, irmãos, quando nós começarmos a aprofundar as parábolas, a parábola da figueira, a parábola do bom servo e do mau servo, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. Todo mundo conhece essas parábolas. E é interessante, irmãos, que essas parábolas que nós teremos, pelo menos 2 delas estão apenas em Mateus, que é justamente a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Se vocês lembrarem, a lição é a mesma. Não se preocupem, eu não vou ler e expor as 4 juntas, por causa do tempo, nós vamos olhar de uma a uma, mas não se espantem se vocês perceberem que as aplicações e os pontos são muito parecidos. Por quê? Porque Jesus está falando sobre a mesma coisa. Nós precisamos estar atentos, alertas, esperando o retorno glorioso do nosso Senhor. E devemos fazer isso, irmãos, por meio de uma vida de santidade e de uma vida de piedade. Nós não podemos esperar a volta de Cristo de qualquer maneira. Segundo, essa mensagem, ela não apenas nos chama, ela nos alerta para a prudência e para a vigilância, para ficarmos atentos aos sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas não fazemos teologia, né? Boa parte das seitas que existem nos dias atuais começaram com movimentos escatológicos, não apenas marcando um dia, mas interpretando de forma equivocada os sinais. Esses sinais, eles servem, irmãos, para nos deixar alertas, não para tentarmos fazer especulação ou teologia em cima disso. Eles acontecerão. E nós precisamos, irmãos, estar agindo com prudência, com vigilância. Precisamos ficar atentos aos sinais. Alguns de nós crentes no Senhor agem ali, pegando a analogia de Gideão, né? Agem como aqueles do exército de Gideão, que entraram na água e beberam água de costa, sem olhar para aqueles que estavam vindo. Enquanto os que foram selecionados, eles entraram na água e eles bebiam a água olhando para aqueles que estavam chegando. Ou se pegarmos lá os siquemitas, né? Quando a Siquém ela é invadida ali, nós vemos que Israel havia feito um tratado de paz fajuto, né, os 2 filhos de Jacó, e aí eles foram circuncidados e não dormiram com a espada debaixo do travesseiro, né? Quem estava em guerra dormia com a espada, debaixo do travesseiro é a analogia com a arma, tá? Mas a espada ficava do lado da cama, você dormia com a arma do lado da cama. Por quê? Porque qualquer barulho de guerra puxava a espada e ia para o combate. Não, eles estavam em paz. Eles achavam que estavam sobre uma aliança fajuta, e uma aliança fajuta eles não sabiam o que era, e eles dormiram com a espada longe da cama.
Quando os 2 filhos de Jacó vieram, eles passaram a espada na cidade toda e ninguém conseguiu reagir. Eles não estavam alertas, eles não estavam atentos, eles baixaram a guarda. E há muitos crentes hoje, irmãos, com a guarda baixa. Se eu perguntar para a Ecterina, né, o que acontece quando se baixa a guarda, quando se baixa a guarda esqueci agora o termo, na esgrima, né? Dá um problema grande. A não sei que a pessoa tem uma estratégia muito boa, né? Eu falo isso muito boa porque alguns boxeadores eram conhecidos por lutar com a guarda baixa. E aí quando o oponente chegava, ele dava o soco, né? Mas isso não funciona muitas vezes não, viu, irmão? Não baixa a guarda não. A possibilidade de você levar um soco é muito grande. E a quem nos acompanha é uma analogia, tá bom? Eu estou citando aqui um exemplo. Ninguém vai dar soco em ninguém. Terceiro, irmãos, essa mensagem ela nos chama, essa mensagem ela nos alerta, essa mensagem ela nos encoraja. Ela nos encoraja à esperança, ela nos encoraja ao consolo, para aguardarmos ansiosos a gloriosa volta de Cristo. Quando alguém diz, né, mas os dias serão maus, serão, mas no final Cristo voltará. Papai, mamãe, por que os dias são tão difíceis? Infelizmente, irmãos, meu filho, o pecado no mundo faz isso, mas Cristo está voltando para consumar todas as coisas. Papai, mamãe, o mundo é tão injusto, mas o Rei da Justiça virá para implementar o seu reinado de justiça nessa terra. Essa é a esperança e a grande expectativa da igreja. E isso acontecerá, irmãos, não por meio de pessoas, não por meio de governos, isso acontecerá por meio do governo da pessoa de Cristo, da volta gloriosa do nosso Redentor. Eu pergunto mais uma vez, como já perguntei semana passada, nós confiamos na promessa? Que o bom e eterno Deus, irmãos, nos ajude a confiar na sua promessa. Sim, haverá tempos difíceis, sim, os dias são maus, mas a promessa de Cristo é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele estará conosco, irmãos, nos usando no avanço do Evangelho, Ele estará conosco, irmãos, nos usando no avanço do reino e na glorificação do seu nome. Essa igreja, ela não está acuada, nem pode estar acuada, ela avança, avança e avança, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo.